Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Aula da Tati. Aqui a gente discute um conteúdo teórico embasado no que há de evidência científica mais recente para te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o mundo das DTMs e dores orofaciais. Eu me chamo Tatiana Foscaldo e o tema de hoje é 4 diferenças entre bruxismo do sono e bruxismo da vigília. Então, pessoal, mais uma vez o nosso tema aborda bruxismo, né? Hoje nós vamos falar sobre 4 diferenças entre o bruxismo do sono e o bruxismo da vigília, além da diferença óbvia, que é a manifestação circadiana, dado que o bruxismo do sono acontece quando o paciente está dormindo e o da vigília quando o paciente está acordado. Então, além dessa diferença óbvia, que características eles têm entre si, né? Então, nós vamos abordar 4. E o que é comum das pessoas confundirem? De uma forma geral, e eu já abordei isso em alguns vídeos, coloca-se tudo dentro do mesmo saco, né? Como a gente diz. Tudo é bruxismo. E coloca-se tudo dentro desse mesmo saco de uma forma muito inespecífica. Então, o indivíduo chega com uma queixa de dor na face, é bruxismo. O indivíduo tem desgaste, é bruxismo. Tudo é bruxismo, né? O indivíduo tem DTM, bruxismo. Então, assim, mas que bruxismo, né? O que é bruxismo e que tipo de bruxismo é esse? Será que é tudo a mesma coisa? Não, não é. Não é. E a gente tem que começar a individualizar esse diagnóstico para conseguir focar mais em como a gente vai abordar esse paciente. Então, não dá para a gente tratar tudo como se fosse a mesma coisa. Tanto não é a mesma coisa que, em 2018, foi lançado o consenso, onde os maiores especialistas do mundo em bruxismo do sono decidiram fazer definições separadas para bruxismo do sono e bruxismo da vigília. Então, gente, bruxismo do sono e bruxismo da vigília são coisas diferentes, definições diferentes, fisiopatologias diferentes, abordagens diferentes, tá? A gente precisa começar a melhorar e a entender melhor essas diferenças. Então, o que esse vídeo não é? A gente não vai falar sobre critérios diagnósticos, processos diagnósticos, nem abordagem terapêutica, tá? Esses temas vão ser abordados em outros conteúdos. A gente vai falar sobre 4 diferenças entre os dois básicas para a gente começar a abrir o olho, né? E começar a ter mais facilidade de separar os dois. E por que é importante eu fazer isso? Para eu individualizar melhor a minha abordagem, né? Quando eu trato os dois como a mesma coisa, isso vai me trazer algumas questões na prática clínica. Esse paciente não vai ser tão bem levado na minha rotina, certo? E qual é o benefício disso? É individualizar melhor o seu diagnóstico e a sua abordagem terapêutica, sem a menor dúvida. Aí você diz para mim, não, peraí, Tati, eu aprendi bruxismo na faculdade, eu aprendi a fazer a placa oclusal, a famosa placa oclusal de Michigan, que está aí, assim, sei lá quantos anos no mercado. Faço isso muito bem, faço uma placa muito bem ajustada, com contatos homogêneos, bilaterais, simultâneos, guia. E isso funciona para mim. Eu faço isso para todos os meus pacientes de bruxismo. E eu te pergunto, e se um desses seus pacientes de bruxismo tem somente bruxismo da vigília? O que a sua placa, usada durante o sono, faz por esse paciente, né? Então, a gente tem que começar a tentar individualizar essa abordagem. Porque se o meu paciente é somente bruxismo da vigília, talvez eu possa individualizar mais essa minha abordagem. E vou continuar fazendo as minhas placas, tá? A gente adora placa. A questão não é essa. Então, aqui é tentar melhorar o nosso olhar, né? E começar a observar as diferenças entre eles, né? E como que eu organizei essas diferenças? Eu dividi essas 4 grandes diferenças. A primeira fala um pouco sobre a epidemiologia, né? Como que isso se manifesta na população. A segunda fala um pouco sobre os tipos de comportamento muscular de cada um, porque essa é uma dúvida que eu vejo muito frequente, confundir o tipo de comportamento muscular com definição de bruxismo, né? Com diagnóstico de bruxismo. Então, a gente vai abordar um pouquinho essas diferentes características com relação ao comportamento muscular. A terceira é a fisiopatologia
Qual é a fisiopatologia envolvida no bruxismo do sono? Qual é a fisiopatologia envolvida no bruxismo da vigília? Porque elas são muito diferentes. Talvez essa seja uma grande diferença que a gente normalmente não está atentado, né? E por último é a relação com o DTM, né, gente? Porque assim, o bruxismo ele carrega um fardo pesado na odontologia, né? Ele vem carregando esse fardo como se ele fosse o grande causador das DTMs, o grande fator etiológico das DTMs. E existe muita confusão com relação ao bruxismo e DTM, praticamente como na cabeça de muitos cirurgiões dentistas gerais, como se eles fossem a mesma coisa, né? E não é bem por aí. Então a gente vai finalizar abordando um pouquinho a relação bruxismo e DTM. Bom, vamos começar então falando sobre epidemiologia. A primeira diferença entre bruxismo de sono e vigília que eu trago para vocês é a forma como eles se manifestam na população. Então vamos falar de prevalência. De cara, quando eu dou aula sobre o assunto, eu sempre gosto de fazer essa brincadeira. Eu pergunto, gente, qual é o bruxismo mais prevalente? Normalmente, assim, 80% das vezes a resposta é bruxismo do sono, né? E não é bem por aí. O bruxismo mais prevalente, sem dúvida, é o da vigília. Então, vamos falar de prevalência. Quando a gente fala de bruxismo do sono, a literatura dá pra gente uma prevalência que varia de 8% a 16%, tá? Sendo que na infância ele parece ser mais prevalente. Na infância a gente tem uma literatura que fala em até 40% de prevalência, de 20% a 40%. E essa prevalência vem caindo com o aumento da faixa etária, chegando de 5% a 8% na fase adulta e 3% na terceira idade. Tá? E quando a gente vai para o bruxismo da vigília, aí muda um pouquinho. Tá? A literatura dá para gente, com relação ao bruxismo da vigília, uma prevalência que varia de 22,1% a 31%, sendo 31% de indivíduos que relatam o comportamento de bruxismo da vigília nos últimos 6 meses. Quando a gente vai para estudos mais recentes que usam o método ecológico de avaliação, que são aplicativos, aí a gente cai numa prevalência por volta de 28% para o bruxismo da vigília. Então a gente tem que entender, primeiro, que é difícil essa questão da epidemiologia, porque na maior parte dos estudos mais antigos, essa separação não é tão bem feita. Que nem é difícil para o cirurgião dentista, para o clínico geral, que não é da área de DTM do orofacial, saber da diferença de bruxismo do sono e da vigília, também era difícil isso uns tempos atrás. Tanto que a separação das definições só veio em 2018. Então, quando a gente vai para a literatura, tem artigos que não te dizem direito se estão avaliando sono ou vigília, ou falam bruxismo de uma forma muito geral, né? Então, isso é uma coisa sensível mesmo. A gente espera que agora, com as definições separadas, a gente tenha estudos epidemiológicos mais padronizados e a gente possa ter algo mais próximo da realidade, quando a gente fala de prevalência na população. Então, além da questão das definições, ainda tem a dificuldade de padronização de diagnóstico. Então, eu já abordei com vocês conteúdo sobre diagnóstico de bruxismo do sono e bruxismo da vigília. E existem certas nuances de diagnóstico que também não são tão padronizadas no estudo, o que dificulta a gente ter uma noção real, tá, da prevalência. Mas está aí, o que a literatura traz para a gente se a gente está falando de um indivíduo de fase adulta, bruxismo do sono, 8% contra cerca de 31% o bruxismo da vigília. Então, o bruxismo da vigília é certamente muito mais prevalente e diferente do que algumas pessoas pensam, certo? Vamos passar agora para... antes. Não, é isso mesmo. Vamos passar agora para o tipo de comportamento muscular. Eu gosto de abordar esse assunto porque é muito comum eu ouvir o seguinte, dos meus pacientes mesmo, não, doutora, mas eu não faço bruxismo, eu aperto. Então, assim, apertar, gente, é um tipo
de atividade muscular que acontece no bruxismo. Então, tipo de comportamento muscular, apertar, ranger, tocar, isso não é diagnóstico de bruxismo, tá? Tanto o bruxismo do sono quanto o bruxismo da vigília podem apresentar essa gama de comportamentos musculares e a gente tem que saber ou tentar identificar que padrão o nosso paciente faz, mas o diagnóstico não se dá pelo tipo de atividade que ele faz, tá? Para fazer diagnóstico, a gente tem outros critérios. E aí eu mostro para vocês duas fotos de uma eletromiografia de músculo mastigatório. Então, a eletromiografia é um estudo através de um aparelho que se chama eletromiógrafo. Esse aparelho é capaz de captar os sinais de atividade da musculatura e transformar isso num sinal que a gente possa ver e tentar entender. Então, vocês veem dois padrões de atividade eletromiográfica. Um padrão que é mais de rangimento dental e um outro padrão que é mais de apertamento dental. Só que essas duas eletromiografias que eu estou mostrando para vocês, elas são de pacientes com bruxismo do sono. Então, essa coisa que as pessoas tendem a pensar que o bruxismo do sono é do tipo rangimento, não é bem assim. O paciente com bruxismo do sono, ele pode ranger, apertar ou fazer um pouquinho dos dois. Ele ranja, ele aperta, ele ranja, ele aperta. Que é o que a gente chama de episódio misto. Inclusive, 88% dos eventos de bruxismo do sono são do tipo fásico, que é esse de ranger, que a gente chama de fásico, e misto. Tá? Então, o nosso indivíduo com bruxismo do sono, ele pode ranger e apertar. E o nosso indivíduo com bruxismo da vigília? A mesma coisa. Tá? Então, o paciente com bruxismo da vigília pode ranger também, gente. É menos comum? É menos comum, mas pode acontecer. Então, eu quero que vocês vejam agora o display de um aplicativo que se chama Bruxapp, que é um aplicativo que está sendo muito utilizado na pesquisa de bruxismo da vigília e que ele tenta rastrear que tipo de comportamento muscular o meu paciente com bruxismo da vigília faz. Então, vamos olhar as opções. A opção 1, verdinho, seria relaxado. Então, o alarme apita e pergunta para o paciente qual é a sua condição. E o paciente, se ele estiver relaxado, ele fala, eu estou relaxado. Importante você instruir o seu paciente com relação ao que é relaxado. Porque é muito comum o paciente com bruxismo na vigília achar que tocar dente é relaxamento. Porque é o padrão que ele conhece, tá? Então, a gente tem que instruir, a gente tem que ensinar o paciente que os dentes não devem estar em contato, ok? Isso a gente fala bastante quando eu converso sobre diagnóstico de bruxismo da vigília. Então, relaxado seria sem toque dentário, sem tensão nessa musculatura. O segundo item, laranjinha, maxilares contraídos, sem os dentes em contato. Então, isso é um comportamento muscular muito prevalente no paciente com bruxismo da vigília. O que quer dizer com isso? São indivíduos que não tocam dente, mas que de alguma forma tensionam essa musculatura mastigatória. Tá? Isso foi inserido na definição de bruxismo da vigília, no consenso em 2018, de tanto que a gente tinha esse relato na clínica, né? Sentiu-se essa necessidade, porque muitas vezes, eu mesma, várias vezes escutei do paciente, não, doutora, eu não toco, eu não aperto, mas eu travo a minha musculatura, né? Então, seria esse tipo de comportamento muscular. E aí o terceiro tipo, em rosa, que seriam os dentes em contatos, que também é bem comum. Indivíduos que ao invés de, quando estão relaxados, manterem um espaço entre os dentes, eles mantêm esses dentes contactados. 1, 2, 3, 4. O quarto, o apertamento dentário. Aí sim, o famoso apertamento dentário. Indivíduos que não só tocam, como apertam os dentes quando deviam estar com essa musculatura, com essa boca, com esses dentes relaxados. E por último, a opção ranger os dentes. Então, gente, como eu falei para vocês, rangimento dental não é específico do bruxismo do sono. Existem indivíduos que rangem os dentes acordados. E aí eu divido com vocês 3 gráficos desse aplicativo de 3 pacientes da minha prática clínica. E vocês podem ver
são 3 pacientes com atividade de bruxismo da vigília, mas 3 padrões diferentes de atividade. Então, eu mostro aqui para vocês um gráfico de 3 pacientes com 3 padrões diferentes de atividade de bruxismo da vigília. No primeiro, a gente tem um paciente com uma atividade mais laranja, né, que é o quê? A contração da musculatura sem toque dentário. Então, veja lá que o paciente passa uma boa parte do tempo com essa atividade, mas ele também toca dente e também aperta. O segundo paciente já tem um gráfico mais rosa, né? Já tem um padrão mais de toque dentário. Então, a atividade mais prevalente nesse caso é o próprio toque dentário, que é, segundo a literatura, por aplicativos, por método ecológico de avaliação, o mais prevalente. O mais comum é o indivíduo rosinha que toca, seguido do indivíduo laranjinha, que contrai sem toque dentário. Então, para você que acha que bruxismo é só apertamento, né? Não é bem assim, apesar do apertamento também ser prevalente. E olha esse terceiro paciente que eu mostro para vocês. A atividade mais comum para ele é o tal do apertamento dentário. Então, são 3 pacientes diferentes. Tá? E o uso dos aplicativos nos permite rastrear que tipo de paciente é esse, e eu acho isso fantástico. Eu acho isso muito legal. Eu adoro. Todos os meus pacientes que eu desconfio de bruxismo da vigília, eles usam. Eu tenho não sei quantos gráficos desse, print de gráfico desse, e eu acho que vale muito a pena e não tem por que a gente não usar. Então, a gente viu diferenças entre o bruxismo do sono e da vigília. A gente começou com epidemiologia, vendo que o bruxismo da vigília é bem mais prevalente que o bruxismo do sono, né? Com exceção da infância. Então, a gente falou um pouquinho sobre prevalência. Na fase adulta, 8 versus 31%. A gente seguiu para a segunda diferença, que seria o comportamento muscular dos 2 bruxismos. Enquanto no bruxismo do sono prevalece uma atividade fásica de rangimento com apertamento, fásica e mista, no bruxismo da vigília, o padrão mais prevalente já é o de toque dentário. Então, são vários tipos de atividade dentro do bruxismo. E tanto o bruxismo do sono como da vigília podem apertar ou ranger. Então, ranger e apertar não me dão diagnóstico de bruxismo, tá? São só tipos de comportamento muscular. E nos 2, eles são diferentes. Vamos seguir agora para o nosso terceiro item, terceira diferença entre bruxismo do sono e bruxismo da vigília, que concerne a fisiopatologia dos 2, tá? Que são bem diferentes mesmo. Enquanto o bruxismo da vigília parece estar bastante ligado à ansiedade, isso já não é tão verdade para o bruxismo do sono, por exemplo. Tá? Então, a gente tem esse costume, né, de perguntar ao paciente, mas você deve estar nervoso, você deve estar ansioso. E isso pode ser bem verdade para o bruxismo da vigília. Por quê? Porque o bruxismo da vigília, gente, ele é uma parafunção oral, uma atividade semiconsciente, né, que está normalmente associada com momentos de ansiedade, estresse, hiperfoco, né, como outras parafunções orais. Vamos lembrar aí dos pacientes que praticam onicofagia, que é o roer de unha. Quando que o paciente que rói unha faz a parafunção? Quando ele está nervoso, quando ele está ansioso, quando ele está estressado. Então, o bruxismo da vigília, a onicofagia, são parafunções orais. São formas que o indivíduo utiliza de lidar com aquele momento mais estressante ou de maior ansiedade. Então, eu mostro para vocês um artigo que fala sobre a associação do bruxismo da vigília com várias situações, dentre elas o estresse. E vocês veem aí que o odds ratio da associação com ansiedade e estresse, ele é bem alto. Né? E isso já não se mostra tanto nos estudos que veem esse perfil de ansiedade, de estresse nos pacientes do bruxismo do sono. Então, assim, a gente não sabe se isso está tão associado, não estou dizendo que não está, estou dizendo que a gente não sabe se isso se repete quando a gente fala de bruxismo do sono, mas certamente quando a gente fala de bruxismo da vigília. Então, falando de fisiopatologia, vamos lembrar, o bruxismo da vigília é uma parafunção oral, um hábito ruim, um hábito parafuncional deletério
para as estruturas mastigatórias que o nosso indivíduo vai fazer em momentos de maior estresse, maior ansiedade, maior hiperfoco, tá? E parece realmente estar associado com estresse e ansiedade. E quando a gente fala de fisiopatologia de bruxismo do sono, aí é um pouquinho diferente. Primeiro, gente, porque vamos parar para pensar, quando a gente fala de bruxismo do sono, o paciente está dormindo, né? Então, eu não acho legal o termo parafunção para bruxismo do sono, vocês concordam? Porque o bruxismo do sono, para ser parafunção, você precisa ter um estado de semiconsciência, que não acontece quando você está dormindo. Então, não tem como a gente chamar o bruxismo do sono de parafunção, tá? E cada vez mais os estudos vêm mostrando para a gente que o bruxismo do sono é controlado pelo sistema nervoso central, então ele tem uma origem central. Então, o que a gente sabe? O que a literatura traz para a gente? Primeiro, que cerca de 60% a 80% dos episódios de bruxismo do sono se manifestam na fase não REM 2 do sono. Então, a gente sabe que o sono ele tem várias fases, né? Se você olhar um hipnograma que representa o gráfico, que representa as fases do sono, a gente tem o sono não REM 1, não REM 2, não REM 3 e REM, né? E o sono não REM 1 e não REM 2 são as fases mais superficiais do sono. A maior parte do bruxismo do sono acontece aonde? Não REM 2, tá? Nessa fase mais superficial do sono. Alguns estudos da equipe do professor Lavigne, né, que é um grande pesquisador na área de bruxismo do sono, que já lá em 2007 começaram a identificar o sono de pacientes com bruxismo do sono. Então, eles começaram a encontrar que boa parte dos episódios estava associada a microdespertares adrenérgicos. O que é isso? A gente, quando dorme, o nosso corpo microdesperta. O que eu quero dizer com isso? Ele passa por uma sequência de ativação adrenérgica com aumento da atividade eletroencefalográfica, aumento do batimento cardíaco, aumento da atividade autonômica, aumento da tonificação do tônus muscular, que culminam no final dessa sequência. Muitos pacientes que fazem bruxismo do sono fazem o rangimento dental. Então, eles encontraram que esses eventos de bruxismo estavam muito associados a esses microdespertares adrenérgicos. Não quer dizer que está sempre depois do microdespertar, mas que a maior parte das vezes está, tá? Tem que ressaltar que pode acontecer sem estar associado ao microdespertar, mas a maior parte das vezes está. E aí, estudos interessantes de ressonância identificaram que indivíduos com bruxismo do sono têm menores níveis do neurotransmissor GABA no tronco encefálico. E o neurotransmissor GABA, gente, é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro, né? Então, pode ser que os eventos de bruxismo do sono estejam associados a uma hiperexcitabilidade do tronco encefálico, que deixa os núcleos motores do trigêmeos mais propensos a ficarem excitados e entrar em atividade. Pode ser, a gente tem aí alguma indicação. De uma forma geral, fica bem claro para a gente o que, gente? Que é comandado pelo sistema nervoso central, ok? E eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando de bruxismo do sono secundário a alterações respiratórias do sono, como o bruxismo do sono secundário à apneia, tá? Que aí a história pode mudar um pouquinho. Então, fisiopatologia. Enquanto o bruxismo da vigília parece uma parafunção que piora com ansiedade, está comandada por ansiedade, estresse, momentos de foco, o bruxismo do sono já é comandado pelo sistema nervoso central, tá? Então, isso é uma diferença bem grande e bem importante sobre eles. E agora a gente chega na quarta grande diferença entre bruxismo do sono e bruxismo da vigília, que é o quê? A associação com DTM. Então, eu comecei o vídeo falando que todo mundo bota o bruxismo no mesmo saco. Então, o paciente tem desgaste, é bruxismo. O paciente tem DTM, é bruxismo. Tudo é bruxismo, né? E que a gente está tentando
entender melhor e separar as coisas. E isso, quando a gente fala de DTM, aí realmente é uma salada, né? De uma forma geral, todo mundo acredita que o bruxismo é a principal causa de DTM. Então, muito comumente, o indivíduo chega com uma queixa de DTM e o dentista já lança: você está com DTM porque você tem bruxismo, né? Então, é um fardo pesado para o bruxismo carregar. E aí eu te pergunto, se o bruxismo é a principal causa de DTM, indivíduos com bruxismo do sono muito severo deveriam ter muita DTM, né? E o que aconteceu? Qual foi o nó? Quando esses estudos clássicos de polissonografia começaram a botar pacientes com bruxismo do sono severo na polissonografia para avaliar, eles identificavam um bruxismo do sono muito forte, muito severo, e esse paciente não tinha DTM. Então, se bruxismo é a principal causa de DTM, por que os pacientes com bruxismo do sono mais severo não têm DTM, né? A gente teve que começar a perguntar e a gente teve que começar a tentar entender essa história, tá? Então, de uma forma geral, eu queria mostrar para vocês o OPERA, né? O OPERA, um estudo muito importante na área de DTM, que avaliou características clínicas de pacientes que desenvolveram DTM ao longo de um tempo, né? E olha lá, ele encontra que a parafunção foi um forte preditor para o desenvolvimento de DTM. Então, enquanto de um lado eu tenho a literatura me mostrando que indivíduos com bruxismo do sono severo não têm dor, eu tenho de outro lado a literatura me mostrando que indivíduos com bruxismo da vigília, com parafunção oral, e aí seja ela bruxismo da vigília, onicofagia, mastigar chiclete, indivíduos com parafunção oral têm mais risco de desenvolver DTM. O que a gente tira de conclusão disso? Que se a gente quer falar de bruxismo e DTM, talvez o vilão seja o bruxismo da vigília e não o do sono. E o que eu vejo mais acontecer? O indivíduo chega com uma queixa de DTM e sai do consultório com uma placa. E aí eu não vou entrar nos méritos dos mecanismos de ação da placa para DTM, que ela ajuda muito, ela é ótima por outros motivos. O que eu estou querendo falar aqui é que o dentista acredita que a placa reduz o bruxismo do sono, né? Erro número 1, e que ao reduzir o bruxismo do sono vai melhorar a DTM. Erro número 2. Porque, primeiro, não necessariamente é o bruxismo do sono que está causando essa DTM, provavelmente não. Esse paciente pode ser que tenha um outro bruxismo, o bruxismo da vigília, né? E tá tudo isso misturado e fica tudo muito confuso. E a gente acaba vendo que eu já peguei paciente com saco de placa oclusal, 5 placas oclusais diferentes, de várias espessuras e que continua com dor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E, gente, eu digo isso, eu sou plaqueira, eu adoro fazer placa, eu faço muita placa. Só que a placa, ela tem o seu objetivo, tem a sua indicação, tá? Então, com relação a bruxismo e DTM, se você faz a placa achando que você vai tratar bruxismo e vai de quebra tratar DTM, tá tudo errado, tá? Tá tudo errado. Então, quando eu uso placa para o paciente com bruxismo e DTM, o paciente usa a placa para proteger os dentes e usa a placa porque ela alivia a tensão da musculatura e alivia a articulação por um certo período de tempo, mas não porque eu quero tratar o bruxismo para tratar a DTM, tá? Então, quando a gente fala de bruxismo e DTM, gente, não é a mesma coisa, tá? E aí eu gosto muito de uma fala da professora Juliana Stujinski Barbosa, né, que ela fala que é um mantra da DTM, que é bruxismo não é DTM. Bruxismo não é DTM, bruxismo não é DTM. São coisas diferentes, tá? Muitas vezes estão no mesmo paciente. Se a gente está falando do bruxismo perpetuando ou provocando uma DTM, provavelmente é o bruxismo da vigília, não do sono. Então, a gente tem que começar a entender melhor esses processos para evitar que o seu paciente seja mais um paciente com um saquinho de placa na mão e cheio de dor, tá? Então, quando a gente fala de bruxismo e DTM, essa relação é mais verdadeira para
o bruxismo da vigília. E aí a gente tem que ter outras formas de abordar e de tentar ajudar esse paciente a diminuir a atividade, porque a placa para o paciente, para o bruxismo da vigília do paciente, não funciona muito bem, tá? Bom, então vamos resumir. Falamos sobre 4 grandes diferenças entre o bruxismo do sono e o bruxismo da vigília. 4 diferenças além, né, a parte da diferença óbvia, que é a manifestação circadiana deles. Começamos com a diferença relacionada à epidemiologia, a forma como eles se manifestam na população. Vimos que o bruxismo da vigília é bem mais prevalente que o bruxismo do sono, com exceção da infância, né, onde o bruxismo do sono é mais prevalente, e que isso normalmente é um assunto de confusão na cabeça do dentista. Vimos que os comportamentos musculares de bruxismo também são diferentes, que o bruxismo do sono tem um padrão mais fásico e de rangimento, enquanto o bruxismo da vigília tem um padrão mais de toque e contração, sem toque dentário, que eu acho que isso pira o cabeção do cirurgião dentista. Imaginar um bruxismo onde não tem toque dentário, pois o bruxismo da vigília é assim, tá? Então vimos que em termos de comportamento muscular eles também são bem diferentes. Seguimos para a fisiopatologia, onde a gente tem um bruxismo totalmente mediado pelo sistema nervoso central, que é o do sono, que acontece acompanhando microdespertares adrenérgicos, numa fase mais superficial do sono, né? Provavelmente por uma hiperexcitabilidade a nível de tronco encefálico dos núcleos motores do trigêmeo, certo? Ou seja, o buraco é mais embaixo, uma fisiopatologia mais central, enquanto a gente tem o bruxismo da vigília mais associado com foco, estresse, ansiedade. O que eu vejo é que a gente normalmente fala da ansiedade até para o paciente com bruxismo do sono, né? Novamente misturando, botando tudo no mesmo saco. Então, fisiopatologias também diferentes. E encerramos com a relação bruxismo-DTM, extremamente polêmica, né? Vendo que, quando a gente fala de bruxismo e DTM, o bruxismo vilão provavelmente é o da vigília e não o do sono. Então, a gente tem que ter isso na cabeça na hora de decidir abordar esse paciente na clínica. E eu finalizo o vídeo com o slogan da professora Juliana, de que bruxismo não é DTM, não se esqueçam disso, nenhum dos dois é DTM. O seu paciente pode ter DTM e não ter bruxismo. E ele pode ter bruxismo e não ter DTM. Eu sei que é difícil para entender, mas é verdade. Abra o seu olho para isso. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o tema. Eu sempre gosto de falar sobre bruxismo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, deixem seus comentários. Eu quero sempre tentar trazer coisas que vocês estão gostando, né? E desculpa se em algum momento aí desse vídeo vocês ouviram um barulho meio forte de chuva. Eu tô em Castanhal, Pará, aqui chove muito, e hoje a gente atrasou um pouquinho a hora para gravar o vídeo, pegou a chuva, então vocês ouviram um barulho bem forte aí, que eu acredito que não dê para disfarçar na edição, então vocês me desculpem por isso. Muito obrigada e até a próxima.